Terceira aula do curso, né? Penúltima. Eu achei que dava para encerrar hoje, mas tem um assunto que eu achei que seria interessante tratar com vocês antes de ir para o finalmente, né? Que é a parte dos 7 reinos, que é a base da doutrina que nós seguimos aqui no terreiro, né? Então, quem já fez o curso do Arapé, quem já fez o curso da doutrina, já conhece bem esse assunto. Mas como tem pessoas que estão fazendo pela primeira vez, e a gente vai trabalhar em cima desse conceito, né? Então eu achei interessante incluir na aula de hoje isso, tá? E a semana que vem a gente encerra o nosso curso, tá? Eu já falei para vocês o primeiro dia, né, sobre Umbanda. A semana passada nós fizemos aí uma reflexão sobre Deus, né? Eu achei interessante para que todo mundo pudesse refletir bastante sobre aquela visão panenteísta de Deus, né? A diferença de panteísta para panenteísta. E é a visão que a gente tem aqui no terreiro, né? Tudo bem? Chegamos naquela conclusão que Deus está em todos os lugares, está com todos, em todos, né? Na natureza, em todos os lugares. Então isso é muito importante, né? E eu ia começar a falar alguma coisa da criação universal. Hoje, então, eu posso complementar, né? Explicar algumas coisinhas importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre os 7 reinos sagrados. O curso hoje é sobre isso, na realidade, tá? Que é a base, que é a doutrina que a gente segue aqui. Todo mundo já conhece? Não. Tem alguém que não conhece ainda? Levanta a mão aí, dos 7 reinos, para mim saber. Tem bastante gente que ainda não ouviu falar. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E a semana que vem a gente vai trabalhar exatamente, olá, tudo bem? Sobre a evolução espiritual em cima dos 7 reinos. Por isso que precisa conhecer os 7 reinos, tá? Para poder entender esse mecanismo, essa visão que nós temos, tá? Antes de iniciar os 7 reinos, eu costumo comentar muito sobre a estrutura da matéria. Eu já falei alguma coisa aqui, comentei sobre o Orum e o Aê, né? Eu vou voltar, então, a falar sobre isso, vou me aprofundar um pouquinho mais. Naturalmente que não vai ser possível me aprofundar totalmente nesse assunto, porque isso faz parte do curso da doutrina. E, às vezes, eu fico meses ali falando sobre isso. Então, hoje é uma parte da aula que a gente vai falar sobre isso aqui, sobre o campo estrutural, estrutura da matéria, né? E sobre os 7 reinos, tá? Pretendo falar sobre esses assuntos em uma aula, né? Então, é uma visão rápida, para que todo mundo possa entender, né? Para a gente poder depois trabalhar exatamente sobre a evolução e os 7 reinos sagrados, tá bom? Na última aula, eu comentei para vocês que a nossa visão, ela tem uma visão do que existe aqui, um mundo material que nós chamamos de Aê, né? Ou dimensão material, ou física, e existe uma outra dimensão aqui que a gente chama de dimensão espiritual, mundo espiritual, né? Ou Orum. Então esse conhecimento vem da África. O Espiritismo também apresenta para a gente essa visão, né? Da Trindade Universal, matéria, Espírito e Deus, né? E a gente tem essa visão também, Olorum, Orum e Aê, né? Tá? O importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui, ó, no Aê, no mundo físico, na dimensão física, nesse plano onde nós estamos, né? Onde o nosso corpo existe, onde os objetos existem, tudo é matéria e energia. Então nós estamos na dimensão da energia, da matéria. Não existe espírito aqui, na dimensão material. Tá? Então é importante, parece ser uma coisa simples, mas é importante a gente dar nome, né, às coisas e entender bem esse mecanismo, porque de repente a pessoa acha que no mundo físico tem espírito, ou que espírito e matéria são a mesma coisa. E quando eu falo de matéria, eu falo de energia. Então, na linguagem popular, até por falta até de palavras e por analogia, muita gente fala espírito é uma forma de energia, né? E se a gente pegar ao pé da letra, não pode ser, espírito não pode ser energia, porque energia e matéria são intercambiáveis, né? Matéria vira energia, energia vira matéria, mas o espírito não pode virar matéria. Isso é uma das coisas fundamentais. Espírito tem uma essência, matéria tem outra. Um não se transforma no outro.
Então, se o espírito não pode virar matéria, ele não pode ser energia. Tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nessa questão, é mais algumas reflexões para a gente começar a entender, né? O que acontece. Então, essa dimensão aqui, a dimensão material, é a dimensão da energia, da matéria. Tá? E o Orum? O Orum, essa parte de cima, é a dimensão do espírito. Então, lá nós temos o espírito, aqui em cima, né, nessa imagem. Tá? Então, lá em cima estão os espíritos. Aqui no Aê está a matéria. Eu falei lá em cima, mas é só questão de desenho, tá? Não quer dizer que em cima é espírito, embaixo, mas não, no desenho, na imagem, né? Tá? Aqui no Orum nós temos o espírito, e aqui embaixo a gente tem a matéria. Um não se transforma no outro, importante lembrar isso. Isso é muito importante. Espírito não vira matéria e matéria não vira espírito. Agora, o espírito age sobre a matéria. É por isso que nós estamos vivos. Ou seja, eu sou um espírito encarnado. O meu espírito, de alguma forma, comanda o meu corpo físico. Como de todo mundo que está aqui. Todo mundo é um espírito encarnado. Agora, o teu espírito, a natureza dele é do Orum. Então, ele está lá no Orum. E o teu corpo físico está aqui no Aê. Só que eles são intimamente ligados. Quando a gente encarna, né, quando a gente nasce, o espírito se liga ao seu corpo físico, célula por célula, molécula por molécula, está super conectado com o teu corpo físico, tá? E o espírito tem até um molde, que a gente já vai falar sobre isso, tem o perispírito, o corpo espiritual, né? Que eu vou passar para vocês já já. Então, ele se encaixa e ele, de certa forma, é que vai te dar a aparência, vamos falar assim, né, do teu corpo físico. Ele influi muito no teu corpo físico, tá certo? O espírito. E o que acontece no desencarne? No desencarne, o teu espírito se afasta. A morte, né? O teu espírito se afasta e esses laços, essas ligações com as células, as moléculas, né? Eles se rompem. E aí, o que acontece com a matéria? Como não tem mais o espírito moldando, passando as informações ali, né? Dando a forma da matéria, a matéria se dissolve. Ou seja, volta para a Terra. É energia. Vira pó. Tá? E o espírito, ele está no Orum, ele se liberta. Ele se afasta aqui da dimensão material. Tá? Então, nós estamos vivos, temos a parte física, o mundo material, e temos também a parte espiritual. Agora, cada um desses elementos está na sua realidade, na sua dimensão. A matéria na dimensão material, o espírito na dimensão espiritual. Conectado, intimamente ligado. E o que acontece, por exemplo, no sono, quando você dorme? Quando você dorme, o teu espírito se afasta do teu corpo, mas ele permanece bem conectado ao teu corpo. Então, algumas tradições falam do cordão de prata, né? Tem cordão de ouro também, tem várias tradições. Aquilo fica conectado com o teu corpo, ele mantém um contato, ele mantém o corpo ali, ó, funcionando e a matéria também conectada com o teu espírito. Quando você acorda, ele volta, né? Conecta totalmente e você passa a ter consciência daí do mundo material aqui, tá? Tá bom? Lembrando também que nessa situação, nós chamamos o espírito de alma. Foi tratado na semana passada, isso que eu comentei, a diferença entre alma e espírito, né? Questão de nomenclatura, porque as pessoas também chamam o espírito de alma e de espírito, mas é mais para a gente poder ir fazendo essas separações, tá? Aqui embaixo, nós temos na matéria os átomos. Os elétrons, os prótons, né? O campo elétrico, o campo magnético, o campo gravitacional, isso tudo que a física já conhece, que a ciência conhece, é aqui, tá? Então temos os campos elétricos e magnéticos, e esses campos eletromagnéticos viram ondas eletromagnéticas. Por exemplo, onda de rádio, raio-x, micro-onda, luz. Essa luz é uma onda eletromagnética, né? Isso tudo pertence aqui. Então não há sentido de você falar que lá no mundo espiritual existem vibrações eletromagnéticas. Luz, no sentido de onda eletromagnética. Se a gente encontra um romance, uma literatura onde o autor fala isso, ele está fazendo uma analogia por falta de palavras. Tá? Porque não é possível ter onda eletromagnética lá em cima.
E o espírito está aqui em cima. O que é o espírito? É um pontinho. O espírito é um pontinho, é o princípio inteligente, indivisível. Né? A gente sabe que ele está lá, mas a gente não sabe bem o que é o espírito. A gente sabe que ele é um pontinho, a gente pode dizer que é um pontinho, e que ele tem inteligência, né? E é ele que passa as informações para a matéria. O espírito, ele é fonte, eu costumo até definir dessa forma, que eu acho até mais fácil de entender. É fonte de informação. E se a gente pega a etimologia da palavra informação, vem de informare, colocar em formas, moldar. Então o espírito, na realidade, ele molda. E como ele molda o meu corpo, o perispírito, né? E o espírito também, a gente vai comentar hoje sobre isso, ele plasma, né? No Orum, muitas estruturas, muitas imagens. O espírito tem essa capacidade de criar as coisas, né? Ele é co-criador do universo, o espírito. Então, ele é fruto de informação. E essa informação é que vai, no final das contas, dar a forma a tudo aquilo que existe aqui no mundo material. Tá certo? Se a gente pegar por um outro ângulo, as coisas existem, né? Nós conhecemos as coisas a partir do momento que o espírito começa a interrogar, dar nome às coisas. Senão você, às vezes, está vivendo, está convivendo e nunca viu um determinado objeto. Mas a partir do momento que alguém pegou aquilo, classificou, deu nome, passou a existir, vamos falar assim, né? Para as pessoas. Mas isso é fruto do espírito. Então é o espírito humano que faz isso. Eletricidade, por exemplo. Há milhares de anos existe eletricidade. Antigamente as pessoas, Tales de Mileto, né, brincavam com pedras lá, com âmbar, né, com magnetita. Tinha uma ação que puxava e mantava, mas ninguém sabia o que era. A partir do momento que o espírito humano foi pesquisando, foi estudando, foi fazendo testes, pesquisas e tal, desenvolveu toda uma tecnologia. Então, se hoje existe celular, televisão, microcomputador, iluminação artificial, micro-ondas, né? Hoje o homem manda satélite para Marte, né? Hoje a espaçonave indiana, ela desceu lá em Marte e tal. Graças a essas pessoas, esses espíritos que começaram a passar informações, dar nome, classificar as coisas, né? E a partir daí o conhecimento humano foi crescendo, tá? Porque as coisas estão aí, é que nós não conhecemos. Outro dia até eu nem sabia disso, mas eu comentei no último curso, na última aula. Diz que os indígenas, e também lá na África também, e civilizações antigas, elas não conheciam a cor azul e nem o verde. Era tudo chamado de preto. Então tinha o vermelho, tinha o branco e tinha o preto. O verde, o azul era o preto. Com o passar do tempo é que houve necessidade, né? As pessoas foram e deram o nome. Isso aqui é azul, isso aqui é o preto. Mas antigamente era tudo preto. Então é interessante, né? A gente perceber esse tipo de coisas, né? Que é graças ao espírito, né? Aos espíritos, que tudo existe, né? As regras da sociedade, as questões morais, a tecnologia, né? Então o espírito é fonte dessas informações, é o espírito que faz isso. Porque se só existisse pedras e animais aí, continuaria tudo do mesmo jeito até hoje. Graças ao espírito que essas coisas mudaram, né? Foi sendo desenvolvida a cultura, a tecnologia e outras coisas mais. Então a gente diz que aqui no Orum existe o espírito. Tá? E esse espírito, com certeza, pelo menos duas coisas ele pode fazer. Ele se emociona e ele cria processos mentais, informações e outras coisas mais. Né? Você pega lá uma conta, 2 mais 2 é 4, por exemplo. Isso aí é um processo mental, né? Sei lá, uma cadeira não vai fazer essa conta, né? Mesmo um animal não vai fazer, o espírito faz. Né? Então aqui, ó, a gente diz que o espírito ele tem campo mental e emocional. Tá? Estou falando muito rápido, porque eu não vou detalhar tudo isso, só para a gente entender. E esses campos mentais e emocionais são gerados pelo espírito. Como aqui embaixo o campo elétrico e magnético é gerado pelo átomo, pelo elétron, pelo próton, né, que são as ondas eletromagnéticas. Lá em cima o espírito tem um campo mental e emocional, ele vibra, gera o quê? Vibrações mentais e emocionais.
que são as vibrações espirituais. Então, vibração espiritual, a natureza dela não é eletromagnética. A natureza dela é mental e emocional. Então, por exemplo, no mecanismo mediúnico, né, na mediunidade, quando um espírito se aproxima do médium, as alterações que ele vai produzir no médium são alterações mentais e emocionais. Tá? É por aí, começa aí. Tá? É aí que ele vai captando as mensagens, tá? Os sentimentos, as coisas, e depois vai traduzindo aquilo e passando para as pessoas. Tá? Bom, essa então é uma visão inicial para todo mundo entender, né, que a natureza do espírito é aqui e que aqui é matéria, que espírito não vira matéria, que matéria não vira espírito, tá? Mas que um age sobre o outro. Tá? Um se conecta com o outro. É possível isso. Eu fiz um desenho novo, porque sempre uso os mesmos desenhos, resolvi fazer um desenho diferente aí, mais simples, né? Então aqui, ó, é o mundo material, o AE. Tá? Você tem, por exemplo, uma pessoa, né? Uma pessoa viva aqui, né? Encarnada. Tenho em amarelo aqui o corpo material, que é o corpo físico. Em volta, eu fiz um outro corpo aqui mais clarinho, que eu chamei de corpo etérico. Tá? Esse corpo etérico, dentro aqui da nossa visão, do núcleo Mata Verde, visão umbandista, é um corpo de eletricidade. É um corpo elétrico. Tá? Os nervos nossos, o coração, o cérebro, tudo tem eletricidade. Tá certo? E essa eletricidade cria campos em volta do nosso corpo físico. Então nós temos ao redor do corpo um campo eletromagnético. É um corpo eletromagnético, que nós chamamos de etérico. Eu estou passando para vocês uma visão sobre os corpos espirituais. Isso existe desde a Índia, em vários lugares, naqueles vários, corpo mental inferior, mental superior, corpo búdico, átomo, mas a gente aqui traduz de uma outra forma. Nós trabalhamos com um número mais reduzido. Eu não vou entrar em detalhes porque não interessa nesse curso, mas no curso da doutrina a gente estuda um pouco mais disso, tá? Então nós temos esse corpo etérico, né? E isso tudo pertence aqui ao mundo material, que é o mundo da energia, ou o mundo físico, ou o AE. Tá? Então isso tudo aqui é a nossa realidade. Tá? Esse campo etérico, ele interfere, ele passa para outras pessoas. A gente pode dizer que o próprio corpo etérico é a aura. A gente ouve falar em aura. Então, é esse campo eletromagnético. Quando você está muito perto de uma pessoa, existe uma interação etérica. Há uma troca de energia etérica. Essa energia é material. Tá? É material. Tá certo? Importante entender isso. No mundo espiritual, no Orum, aí nós temos... O que é o espírito aqui desse lado? Essa estrelinha que eu pus aqui, tá? Porque é uma coisa indefinida. A gente diz que ele é um princípio inteligente, é fonte de informações, né? Mas a gente sabe que ele é indivisível, enquanto o corpo humano não. O corpo humano você corta a perna, corta o braço, cabeça, tem as moléculas, né? Tem os órgãos. É um organismo. O espírito não. O espírito é uma coisa só. Tá? Eu representei ele como sendo aqui uma estrelinha, uma estrela de 6 pontas, né? Podia ser qualquer estrela, tá? Não tem nada a ver. Eu pus 6 pontas por coincidência. Agora, em volta dele aqui, ó, eu botei um corpo, tá? Isso aqui é que os espíritas chamam de perispírito, tá? É um corpo espiritual. Então, esses espíritos que estão próximos à dimensão material, os que estão aqui perto do astral, aqui perto da Terra, né? Ou que necessitam se comunicar através dos videntes e tal, eles plasmam um corpo ao redor dele. O espírito tem essa capacidade, ele pode plasmar um corpo. Eu sempre dou exemplo aqui, para que a gente entenda bem isso. Por exemplo, um preto velho, que vem trabalhar na Umbanda, aí o vidente olha, vê ele lá, com a bengalinha, com o cachimbinho dele. Será que tem alguém lá que fez a bengala para ele? Será que tem alguma empresa lá que faz cachimbo, lá no mundo espiritual? Ou a roupinha, o chinelo que ele está usando, será que lá tem chinelo também? Vai lá e comprou um chinelo? Não, aquilo é plasmado. A entidade cria uma aparência, tá? Como em outras linhas também, sei lá, no espiritismo, aparece lá um senhor lá de terninho, o terninho dele, tudo elegante e tal. Será que lá do outro lado ele comprou um terno? Não, um chapéu? Não, é plasmado.
o espírito cria aquela aparência que ele acha melhor, para ele poder se manifestar. Tá bom? Então isso é importante. Então o que eu quero destacar aqui nessa parte do curso é que o espírito tem essa capacidade de plasmar o próprio corpo. Tá? E eu estou falando do espírito também que tem um certo grau já, né? De conhecimento, né? Tá? Porque muitas vezes o que acontece, ó, esse perispírito aqui, eu dei até alguns nomes aqui, olha. Esse perispírito nós chamamos aqui como corpo espiritual. Tá? Eu chamo de corpo espiritual para não ter muito, não misturar às vezes com o conceito espírito, embora a gente busque, né? Porque existem algumas diferenças dentro da nossa forma de entender e o espiritismo. Então, para não haver choque, a gente pega alguns pontos de contato, mas às vezes para explicar melhor o assunto é melhor usar uma outra nomenclatura. Então a gente tem o corpo espiritual, ou seja, o corpo do espírito. O espírito precisa ter um corpo para ele poder se manifestar. Senão você não vai enxergar esse espírito. No teu sonho, ou em desdobramento, ou uma vidente, ela só vai enxergar quando o espírito plasma alguma coisa para ela poder enxergar. Tá? Senão você não consegue, porque ele seria esse pontinho aqui, essa estrela que eu fiz, né? Tá? Esse corpo muitas vezes é chamado também de MOB, modelo organizador biológico. É mais na parapsicologia, se não me falha a memória, que eles utilizam essa nomenclatura. Modelo organizador biológico. Ele dá forma, organiza, né? Os órgãos, o corpo. Então é modelo organizador biológico. Aqui nós temos um conceito que eu falo muito no curso da doutrina, que hoje eu vou falar em alguns minutos aqui, que é o campo estrutural. Esse é um conceito muito amplo, que serve para muitas coisas. A gente faz estudo aqui, desde processos obsessivos, uma série de coisas, né? Campo estrutural. Quando fala de egrégora, são energias, né? São campos de energia, então entra dentro desse conceito. Aqui, no caso, eu estou querendo só dizer que o corpo espiritual é um tipo de campo estrutural. O corpo espiritual é um tipo de campo estrutural. Por quê? É o espírito que está plasmando. Então, tudo aquilo que o espírito plasma, cria, é um campo estrutural. Tá? E, mais ultimamente, tenho divulgado muito isso aqui, o conceito de corpo morfogenético. Campo morfogenético, eu vou até falar hoje, do Rupert Sheldrake, né? Que é um biólogo inglês, que ele tem falado muito sobre isso. É muito questionado também, né? Cientistas às vezes não gostam muito dele, porque ele entra nessa área, né? Mas é um conceito interessante que vem bem de encontro com o conceito de campo estrutural, tá certo? Agora, essas estrelinhas que eu coloquei aqui distante, ó, o que são isso? São outros espíritos, mais afastados da matéria e que não tem um corpo lá. Tá? Dentro de uma visão espírita, eu digo kardeciana, né, kardecista, seriam os espíritos puros. Né? Aqueles espíritos que estão afastados bem aqui do nosso plano material. Ele é só luz. Né? Quando eu falei na aula passada do orixá, o primordial, ele é só luz. É um ser de altíssima evolução espiritual. Ele não tem um corpo plasmado. Ele é só vibrações, né? Que criam, que coordenam, que cuidam do universo, que mantêm as estruturas criadas por Deus, tá? Então é importante a gente entender. Então, quando ele está aqui perto, ele plasma esse corpo. Esse corpo aqui, na verdade, é um corpo animal. O nosso corpo é um corpo animal, né? Nós somos animais. O ser humano é um animal. Está dentro de uma sequência aqui. Então, o espírito que habita o corpo desse animal, né? Ele tem uma forma, o perispírito, igual ao corpo físico, tá certo? Tá? Para poder viver aqui nesse plano nosso aqui. É por isso que eu falo que quando esse espírito está liberto da matéria, está para lá, muito das coisas que a gente vive aqui perde totalmente o significado. Né? Porque aquele espírito não está habitando mais um corpo de um animal, ele está numa outra etapa da vida, né? Tá? É bem diferente, bem diferente. Então é importante a gente entender isso. Eu botei essa flecha aqui, ó, essa flechona, para dizer que quando a pessoa está viva,
esse espírito aqui com esse perispírito, envolve o etérico que envolve o físico. Então é tudo conectado, tudo ligado, tá bom? E quem comanda tudo é isso aqui, ó, é o espírito. Então, quando a gente faz estudos aqui ligados com saúde, essas coisas, a gente diz que a doença começa aqui, no espírito. E vem passando pelos corpos até chegar no físico. Hoje a ciência já trabalha no corpo etérico. Quando você vai fazer um exame lá de tomografia, ressonância magnética, outras coisas mais, um eletrocardiograma, um eletroencéfalo, o que eles estão fazendo? Pegando impulsos elétricos do teu corpo. Então está trabalhando aonde? No teu corpo etérico. Então muitas vezes você descobre uma enfermidade, uma doença, antes de se manifestar no físico. Graças a um exame que você fez, que foi detectado pela eletricidade do teu corpo. Tá bom? Então é só uma visão geral para que todo mundo possa entender. O corpo espiritual, ó, colocando uma definiçãozinha aqui. Ó. O espírito atua sobre o corpo físico através do corpo espiritual, né, que eu acabei de falar. O corpo espiritual, chamado pelos espíritas de perispírito, é um tipo de campo estrutural, ou seja, é uma estrutura gerada e mantida pelo espírito. É ele que mantém organizado o corpo carnal, atuando sobre esse através do corpo etérico, tá bom? Eu coloquei esse vídeo aqui, eu peguei nos cursos que eu fazia já desde 2005, 2006, recomendo para quem não assistiu, é de 1998, é do Robin Williams, né? Não sei quem já assistiu, mas acontece exatamente isso, né? Eu não lembro bem da história, que eu assisti várias vezes, mas nem lembro. Aí como eu estava consultando meu curso antigo, eu lembrei que eu citei o filme, mas aqui mostra bem isso, o espírito plasmando, criando, né? A mulher dele morre, um negócio assim, desencarna, aí, os filhos, 2 filhos desencarnam, aí fica ele e a esposa muito triste, nervoso e tal, pá. Aí ele desencarna, aí a mulher entra num piripaque lá e tal, depressiva, se suicida. Só que ela vai lá para baixo, que é lugares tenebrosos e tal. E daí o que acontece? Ele vai buscá-la. E aí ele descobre isso, que os espíritos plasmam regiões. Então esse filme mostra muito, muito bem aquilo que eu comento aqui no curso da doutrina, que eu não posso me alongar hoje, que nós não temos tempo para isso. Então quem não assistiu, eu acho que deve estar no YouTube, em algum lugar vocês acham o filme aí, né? Porque é bem antigo, é de 98. Então, Amor Além da Vida. Tá? Vale a pena assistir, que vão entender bem essa questão da capacidade do espírito de plasmar regiões na dimensão espiritual. Quando eu comento no curso aqui, quem já fez da doutrina, que lá no mundo espiritual você tem lá, por exemplo, uma colônia, nosso lar. Não foi Deus que chegou lá e criou o nosso lar. Ele foi plasmado por espíritos mais elevados. Né? E ali não tinha pedreiro, que foi lá, pegou cimento, tijolinho, cimento, rede de esgoto. Não tem nada disso. É plasmado. É criada uma estrutura, uma energia, né? É um campo estrutural. São espíritos poderosos, que têm uma energia forte, uma energia muito poderosa, força de vontade intensa, né? Que criam aquela energia. E os espíritos mais débeis, mais fracos, quando entram naquele campo, eles enxergam tudo aquilo, se sentem amparados, recebem aquela força. Tá? É dessa maneira que funciona. Como também regiões negativas, trevosas, muitas vezes são alimentadas por essas vibrações densas. E o espírito entra ali e fica preso naquilo ali, né? Aí, olha, eu falei do campo morfogenético, né? Esse conceito eu não conhecia, vim conhecer depois, que estava tudo organizado no nosso curso, que eu chamava de campo estrutural, que foi o Caboclo Mata Verde e o Exu quem passaram a doutrina, né? A doutrina dos 7 reinos é um modelo, tá? Eu sempre falo isso, que nem eu comentei na aula passada, né? A gente busca caminhos. Então, muitas vezes a espiritualidade vem e mostra uma forma, né? Um recurso didático, né? Um modelo fácil da gente entender o que acontece, com explicações, né? E a doutrina dos 7 reinos sagrados, ela permite que a gente entenda muitas coisas que ocorrem na Umbanda, muita coisa. Então ela facilita muito. E daí eu descobri o corpo morfogenético. Falei, caramba, é exatamente isso. O campo morfogenético é um campo estrutural, é o mesmo conceito, né? Então eu trouxe aqui, olha, para quem ainda não conhece, tem uns 3 livros dele, tem um livro bem grosso assim. Ele é um biólogo em inglês, né? Rupert Sheldrake, tem muitos livros publicados, eu vou até mostrar alguns, ó.
campos morfogenéticos. Ele não é o dono, o conceito de campo morfogenético já é mais antigo. Só que ele, na atualidade, pegou e, né, como biólogo, como cientista, ele deu um tratamento diferente, né, num conceito. Morfo vem da palavra grega morphe, né, que significa a forma. Olha a forma. Lembra que eu falei que o espírito é fonte de informação? Informare, colocar em forma, criar formas. Forma. Os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico, a hemoglobina, a insulina, etc. De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem o seu campo mórfico, né? Esses campos são os que ordenam a natureza. Há muitos tipos de campos, porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro da natureza. O que ele está falando? Ele está falando que tudo que existe no nosso mundo, tem um campo que ordena a matéria. E isso coincide exatamente com a visão nossa, religiosa. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, trabalhos de Vodun, por exemplo, Vodun lá, que os caras fazem magia negra, tal, eles não estão agindo no teu corpo físico, eles estão agindo no teu duplo. É aí no duplo, é pelo Orum, é feita aquela magia à distância. E essas vibrações vêm e vão atacar o seu duplo, que é um campo morfogenético, que a gente chama de campo estrutural. Então, até a base da magia negra, seja, porque magia é uma coisa só, né? Mas a magia negativa, a magia positiva, seja o que for, você consegue entender com esses conceitos. Senão você não entende, você acha que faz sem saber o que está fazendo, né? Mas dessa forma fica mais fácil. Completando a definição do Rupert Sheldrake, os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia. Por quê? Porque esse campo está no Orum. Ele não usa essa expressão, né? Porque ele não é físico, é um campo extrafísico. Então não é energia, é informação só, que vai colocar, que vai dar forma, né, a tudo que existe na natureza. E são utilizados através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de terem sido criados. Eles são campos não físicos, que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Quando ele fala não físicos, ele não está usando uma expressão religiosa, ele está usando uma expressão da física, relativística, de outras realidades, outros universos. Tá? Ele está tratando dessa forma. Mas se você pega isso e se aproxima bem daquilo que nós estudamos aqui, que é o conceito do campo estrutural, vocês vão ver que é muito, 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 muito semelhante. Tá? Concluindo, tudo que existe tem no Orum um campo que dá a forma. Essa cadeira, esse objeto. Tá? E tudo isso é criação de espírito. Por exemplo, esse controle. Isso aqui sempre existiu? Não. Algum dia, alguma pessoa ou uma equipe, um grupo de pessoas resolveu projetar, desenhar quais eram as qualidades, o que ele ia fazer, como ia funcionar, como ia ser a aparência, qual o material que ia ser feito, qual a cor. Tudo isso foi mentalizado, plasmado. Então, no plano mental, no Orum, né, ele foi sendo moldado. Tá? Ele foi sendo moldado lá. Depois, com muito esforço e conhecimento da matéria, da energia, com equipamentos e tal, eles vieram e transferiram do Orum para o Aê. Então, tudo que existe aqui, olha, a blusa, o quadro, um ventilador, uma garrafa, tudo, as cadeiras que vocês estão sentados, algum espírito antes plasmou. Algum ou alguns, né? Por isso que a gente acaba dizendo que muita coisa vem de lá para cá.
Porque tem muita coisa que está lá, que já existe lá, que nós ainda não conhecemos. E que, através dessa expansão de consciência, então muitos enxergam, veem e depois trazem. Como também muita coisa é plasmada, é criada lá. Então existem muitas criações espirituais lá. Todo mundo aqui está plasmando alguma coisa aqui, a nível mental, emocional, todo mundo está plasmando. Só que exige energia. Então você começa a plasmar uma coisa, de repente seu pensamento já vai para outro lugar e aquilo desaparece. Né? Então, para manter uma estrutura lá no Orum, exige muita força espiritual. Você tem que ficar mantendo, vibrando energias para alimentar aquela estrutura. Se você para de pensar naquilo, ó, o campo estrutural acaba. Porque aquilo é um campo estrutural, né? O plasma é criar um campo estrutural de alguma coisa. Tá bom? Entenderam esse pensamento? Não dá para me alongar muito porque o assunto não é esse. Alguns livros do Hubert Sheldrake. Aqui, ó, A Nova Ciência da Vida, A Sensação de Estar Sendo Observada, A Presença do Passado, A Física dos Anjos, Ciência Sem Dogmas, 7 experimentos que podem mudar o mundo. Tá? E existem outros também. Tá? Eu tenho uns 3 desses aqui em casa. Esse aqui ó, é bem grandão, assim, ele é biólogo, né? Tem um pensamento bem racional, tem um método científico, então ele faz tudo aquilo lá muito bem explicado, né? Estruturado, organizado. Mas muita gente não conhece, então é interessante. Né? Ver que na Umbanda a gente trabalha com isso, a gente trabalha com esses campos. A magia, uma oferenda, tudo isso tem explicação em função desses campos. Tá? Não é feito por fazer, embora muita gente faça por fazer, sem ter conhecimento, por isso que é interessante estudar dentro da Umbanda, porque daí você começa a aprender as coisas, né? Tá bom? Ainda mais. Então, ó, eu já falei do perispírito, né? Que é criado pelo um espírito, plasma o corpo, né? E ele mantém o perispírito. O espírito mantém o perispírito dele. Aí, quando ele está encarnado, né, ele fica ligado ao corpo físico. E quando a gente vai na natureza, tá? Então esse conceito é importante, bem resumido aqui, né? Eu pus um desenho de uma árvore, antigamente eu usava uma maçã, né? Então você tem aqui a parte física de uma árvore e ao redor dela você tem o campo etérico. Então, por exemplo, uma planta, uma rosa, uma folha, uma árvore, seja o que for, uma pedra, um copo d'água, qualquer coisa da natureza. Você tem essa estrutura no AE e você tem um campo estrutural. A forma daquele objeto, seja lá o que for, a forma, tá? Mas não é um espírito que mantém, que vibra. Quem é que mantém essas estruturas da natureza? Ó, os orixás. Os orixás. Esses seres, né, essas divindades poderosíssimas, né, que são co-criadoras. Porque quando a gente fala criador, tem 2 significados. Até no último curso eu comentei, não vou me alongar aqui agora. Eu usei até um termo mais antigo, que hoje acho que não é, né? Criador, né, e criador, que tem uma diferença. Mas hoje em dia acabou criador. Tem o pessoal que entende bem, aí não posso falar besteira, que tem professores aí, escritores, jornalistas, né? Então, o criador é criar alguma coisa, você pode criar, né? Criei isso aqui, por exemplo. Mas criar, você pode criar galinha, cachorro, é cuidar. Então tem 2 significados quando você fala criar. Quando eu falo que os orixás são criadores, eles criam formas, amando de Deus, de Olorum, né? Sob a supervisão de Olorum, como também eles é que criam, que cuidam, né? Através dessas vibrações, ó, de toda a natureza. Tá? Então, agora que a gente entende que existe uma estrutura, que tudo tem um duplo, e que tudo que existe na natureza tem vibração de orixá, a gente pode entender, então, por que a gente usa uma planta, uma erva, uma fruta. Por quê? Porque eu quero o axé. Essa vibração aqui, ó, é o axé. É a força do orixá que existe na natureza. Quando você pega uma pedra, por exemplo, aquela pedra tem no Orum,
uma forma, um campo mórfico, um campo estrutural, vai, né? Eu não posso usar o termo perispírito, porque ele não é, se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira, mas ele é aplicado, se eu não me engano, só ao ser humano, ou alguns animais, acho. Quando você pega uma pedra, não vou falar que tem perispírito. Acho que não está na doutrina espírita isso. Então, por isso que eu digo que nós não somos espíritos. Existem pontos que caminham de forma diferente. Então, você pega uma pedra, a pedra vai ter aqui ó, um corpo morfogenético, um corpo de forma, no Orum, que tem vibrações de orixás. Tá? Então, o que você pode fazer? Quando eu preciso da força do orixá, eu posso ir na natureza. Porque toda a natureza tem força de orixá, tem as vibrações do orixá. Tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, um banho com uma folha, com uma erva, o que eu estou querendo? A vibração do orixá que está lá. É o axé do orixá que está na folha. Você vê, você indo daqui para cá, você vai começar a entender as coisas. Tá? Então aqui, nós estamos aqui, então eu pego uma folha e eu vou usar para fazer um banho. Por quê? Porque essa folha tem a vibração do orixá. Né? E está bem concentrado aqui, porque aquilo está aí na natureza. Né? Tá certo? Então é interessante a gente entender isso. E eu botei vários orixás aqui, ó, cada um com uma cor, né? Aquela estrelinha com uma cor, para identificar que a gente tem orixás atuando em várias áreas. Tem orixás que cuidam do fogo, da terra, das pedras, das plantas, dos animais, dos líquidos, da água, da chuva, do rio, da água doce, água salgada. Tudo isso tem divindade, força espiritual mantendo estruturas. Então, quando eu preciso energizar uma pessoa, a pessoa está doente, está com algum problema, e o corpo também tem, hein? A gente vai ver quando eu falar agora na segunda parte da aula sobre os 7 reinos, que daí fica mais fácil de identificar essas forças. O corpo nós temos as 7 forças. Em todos os órgãos, tudo. Então, quando tem problemas de desarmonia, dá doenças. Parecem problemas. Eu estou falando do corpo, mas de repente tua casa também, teu relacionamento e outras coisas mais. Tudo isso tem força de orixá. O orixá vibra em todo lugar. Aqui dentro, nós temos pedra, temos tudo aqui. Tem ar, ó. Estou falando com vocês. O ar tem vibração, tem axé de orixá. Água, tudo tem. Né? O som, uma música, um mantra. Mantra que é vibração do ar, mas tem toda uma estrutura aqui por trás, ó, que vai carregando vibrações. Tá? E você muda um ambiente, muda um relacionamento, muda uma pessoa, cura uma pessoa, trabalhando com essas forças, através de elementos da natureza. Coisa que às vezes é muito difícil para uma outra pessoa, numa outra linha, por exemplo, o próprio espiritismo, né? Ele não entende muito esse mecanismo. Tem a doutrina, eu não estou falando que eu sou contra, eu estudei, a gente pega muitos pontos, né? Mas na Umbanda, a Umbanda me permite ir além. Então eu posso usar esses elementos aqui para fazer uma cura. Por que eu não posso? Se é tudo embasado num conhecimento. Posso. E os espíritos usam também. Só que eles estão aqui, ó. Eles usam essas vibrações todas que estão aqui. Aí muitas vezes precisa de uma energia mais forte e tal, então está no mundo da energia, fala, ó, vai pegar tal erva, faça isso, faça aquilo. Uma coisa polêmica é a vela, que tem gente que não acende vela, de jeito nenhum. É o fogo. Eu preciso, às vezes, da energia do fogo. Por quê? Porque eu vou pegar o axé que está lá e é poderosíssimo. A gente já vai ver isso agora na segunda parte. Tá bom? Então isso aqui foi para todo mundo entender. Tudo tem uma estrutura, né? Tudo que existe é uma estrutura. Na natureza, as plantas, as ervas e tal, e nós usamos esses elementos porque eu quero isso aqui, ó. Isso é o princípio da magia, tá? É através disso. Por isso que tem que ter conhecimento. A gente não fica para a rua divulgando isso para todo mundo. Isso é divulgado para o iniciado. Né? Então tem pessoas aqui dentro que são bojás, que estão iniciando, então eles começam a estudar dentro da Umbanda. É um conhecimento interno, esotérico, embora a gente divulgue, né, através dos cursos, mas a pessoa depois que está aqui dentro, ela vai enxergando, vai vendo outras coisas, vai aprendendo a parte prática. Existem trabalhos que nós chamamos aqui de imantação,
Eu estou imantando o quê? Isso aqui, ó. A força do orixá. De que maneira? Pegando elementos da natureza. Tá? Aí a pessoa começa a entender melhor, né? Como é que funciona. Bom, essa parte, então, os 7 reinos, vai ficar para depois do intervalo. Tá? Vamos tomar um café? Bom, gente, olha. Bom, eu vou começar agora a parte dos 7 reinos sagrados, que é aquele modelo, né, que eu falei para vocês, que facilita muito, muito o entendimento de tudo que é feito na Umbanda e em outros cultos. Tá? Eu falei que cada terreiro tem a sua doutrina, tem o seu entendimento, mas a partir do estudo dos 7 reinos sagrados, você começa a entender um monte de coisa que é feita em tudo que é lugar. Tá? Então, vamos lá. Antes de falar dos 7 reinos, eu quero reforçar aquela questão. Resumindo o que foi dito até agora. Tudo que existe tem a parte física, a parte espiritual e tem o campo que molda. Tá? Não podemos esquecer disso, isso é importantíssimo. E esse campo estrutural, nós chamamos de campo estrutural, dentro da doutrina aqui, ele tem que ser alimentado. Ele é alimentado com vibrações, ou do próprio Criador, eu digo Criador, um espírito, alguém que está fazendo aquilo, está mantendo, né? Eu até no curso da doutrina eu dava um exemplo, todo mundo pensa nisso, aí eu parava, todo mundo tinha esquecido, né? Então tinha apagado aquilo. Mas hoje eu não vou me alongar nesse detalhe. Mas só reforçando, então existe a parte física, a parte do Orum, temos esse campo tem que ter vibrações, alimentando ele para que ele continue existindo. Então, da natureza, coisas que nós utilizamos aqui no nosso mundo material, tudo que existe tem força de orixá, tem vibração. Porque às vezes a gente fala em orixá, quando a gente aborda muito a questão só pelo lado religioso, ou cultural, alguma coisa assim, muitas vezes o leigo, a pessoa que não se aprofunda muito nos estudos, eu vou pegar a força do orixá dentro do terreiro, né, lá dentro no caso da coordenação, lá no Ilê, ou nos campos sagrados, só não. Em todo lugar você tem vibração de orixá. Tá? É importante entender isso, tá bom? Vamos então agora entrar no nosso 7 reinos sagrados, explicar o que são os 7 reinos sagrados. Começo mostrando o planeta Terra, né? Eu faço sempre isso no curso, vou fazer aqui também. Por quê? Porque quando eu falo em 7 reinos sagrados, eu estou querendo mostrar para vocês etapas da formação do planeta Terra. Etapas de formação do planeta Terra. Por que o planeta Terra? Porque o orixá, nós já estudamos isso, já vimos até mitos, eles são co-criadores do universo inteiro, de tudo. Né? Se eles criaram o universo inteiro, ou eles estão atuando no universo inteiro, eles estão atuando no planeta. O planeta é a nossa casa, é onde nós moramos, é onde a gente conhece melhor. Ele pode falar isso, é onde nós, seres humanos, conhecemos melhor. Eu digo nós, a ciência. A ciência tem dados, tem informações, a gente sabe quando começou o planeta, como que ele era, né? As transformações que ele passou, isso tudo a ciência tem essas informações. Então o que a gente faz? A gente vai lá nessas informações que a ciência está trazendo e olha aquilo por um olhar religioso, olhar umbandista, tá? Entendendo que os orixás estão atuando, tá? Na formação do planeta Terra. Tá? E para que fique mais claro, a gente pega todo esse processo, que é em torno de 4,7 bilhões de anos, e divide ele em etapas. Tá? Pega um livro para mim aí, o lá de trás, aquele lá do fundinho lá. Na verdade, eu até coloquei nesse livrinho aqui, ó, esse livrinho aqui, vou até mostrar aqui, pessoal, esse foi o último que eu escrevi, metade do livro eu falo sobre a parte elétrica do corpo humano. E da outra metade para trás, eu falo da formação do planeta Terra e dos 7 reinos, tá? Então esse é o último livrinho, porque antigamente eu tinha um outro que era Umbanda dos 7 reinos sagrados, falava dele. Agora esse daí, metade dele, até o fim, eu pesquisei bastante informações sobre todo esse processo evolutivo do planeta Terra. Então tem data, tem valores, né? Tem uma série de coisas lá, que eu não vou entrar no mérito aqui. Então aqui a gente vai dar uma pincelada. Também não pode dar spoiler, né? Falar muito. Tá, mas quem quiser se aprofundar nesse livrinho tem. Na metade dele até o fim é tudo os 7 reinos sagrados, que é o planeta Terra, tá? Então a gente vai falar sobre o planeta Terra.
Tá? E o que a gente faz? Eu pego o planeta Terra e divido ele em 7 etapas de formação. Tá? Então, eu já estou antecipando o final. Estou mostrando para vocês. Então, o que eu faço? Eu vou ter, primeiro de tudo, uma fase do planeta que eu chamo de Reino do Fogo. Depois tem uma outra etapa que a gente chama de Reino da Terra. Depois, Reino do Ar, Reino da Água, Reino das Matas, Reino da Humanidade e Reino das Almas. Dessa forma, eu tenho aqui uma estrutura com 7 reinos. A questão da palavra se chamar reino foi sugerido pela própria espiritualidade. Podia ser um outro termo? Podia. Né? Eu já cansei de falar isso para vocês. É um modelo para a gente poder estudar essas forças. Tá? No Núcleo Mata Verde, nós não trabalhamos com imagens de orixá, nada disso. Tá? A gente não personifica, isso é correto? Personifica o orixá. O orixá está na natureza, é a vibração da natureza. Tá? Como nós pegamos lá na África, como eu mostrei logo no começo do curso. Né? Ele é forças da natureza. Então, para a gente entender que forças são essas, a gente pega o planeta. Tá certo? E por que foram dados esses nomes? Por semelhança com aquela etapa evolutiva do planeta Terra. Tá? Então, quando eu falo em reino, eu estou falando do processo evolutivo da Terra. Tá? Outra coisa, aqui tem Reino do Fogo, Terra, Ar e Água. Não tem nada a ver com, agora, nesse momento, com os elementos. Que às vezes tem pessoa que fala, Reino do Fogo, aí ele está falando do elemento fogo, Reino da Terra. Tá... Não. A ideia é outra. É a evolução do planeta Terra. Agora, vai ter pontos com o elemento Terra, com o Reino da Terra, o elemento fogo com o Reino... Vai, é lógico, porque tem a ver, é identificação, né? Mas é importante que você deixe separado esse conceito antigo, né, dos 4 elementos. Que chinês trabalha com 5, né, que muda também, dependendo da cultura. Então, aqui nós trabalhamos, primeiro de tudo, com o conceito do reino. São 7 reinos. E de onde eles vieram? Então, vamos lá, ó. Eu vou passar rapidamente, fazer a leitura, né? Que a intenção não é se aprofundar muito nisso nesse momento. O planeta Terra, há 4,7 bilhões de anos, começou a se formar. Nesse primeiro momento, o planeta era formado por rocha líquida, magma, né? De altíssima temperatura, incandescente, pastoso, viscoso. É a partir desse momento que a Terra começa a tomar suas características, é o impulso inicial para a formação do planeta. Então, essa foto é do Sol, não tem nada a ver com o planeta. Mas só para chocar um pouquinho, né, a pessoa olhar e falar, era assim, era parecido com isso. Tá? Era rocha líquida. Pensem num vulcão, a lava lá escorrendo, o magma. Então, nessa época era assim, o planeta inteiro. Tá? Então, como existe uma semelhança com fogo, né, alta temperatura, essa cor assim, né, dourada, alaranjada, amarela, vermelha, nós chamamos de Reino do Fogo. Podia ser chamado de Reino Inicial. Sei lá, podia ser dar o nome que for. Mas como é muito parecido e altíssima temperatura, então nesse início do planeta, nós chamamos de Reino do Fogo. Esse é o primeiro reino. Importante, estava começando a se formar o planeta. Os orixás estavam modelando os campos estruturais do planeta. Tá? Existiam forças espirituais, que em algumas escolas chamam de engenheiros siderais. Até os Elohims também, acho que eram os construtores também. Então, isso é antigo, não é de agora, essa questão do orixá agindo, né, de seres espirituais criando o planeta. Mas aqui dentro da nossa visão, então, olha, alguns orixás vieram atuar aqui, tá? Os especializados, os que sabiam lidar com essa energia do fogo, esse tipo de coisa, altíssima temperatura e tal, né? Passou mais alguns milhões de anos, após alguns milhões de anos, o planeta começou a esfriar, sua superfície solidificou-se numa crosta delgada. Nesse momento começa a se formar o planeta que conhecemos, no planeta, o que conhecemos como crosta terrestre, né? Formado por montanhas, rochas, metais, pedras, cristais, minerais. É a parte sólida. Eu estou querendo dizer aí a parte sólida. O planeta começa a esfriar, o magma vai esfriando, começa a se formar as rochas magmáticas, né? Aquelas primeiras rochas, né? Tá? Então, essa parte sólida que a gente chama de reino da Terra.
Podia ser reino das pedras, talvez fosse até mais, identificasse melhor. Porque a gente fala em terra, dá a impressão que é o solo aí, né? Que é a terra. Mas essa terra é depois, devido à erosão, um monte de coisa. Mas no começo eram essas rochas, né? Tá? Essas rochas escuras, né? Essas pedras. Então a gente chama o segundo reino, reino da terra. Orixás estão atuando. Então existem orixás primordiais, né? Agindo. Aí passa mais alguns milhões de anos, gases produzidos pela intensa atividade vulcânica formaram a primeira atmosfera, composta principalmente de gás carbônico, metano, amônia, etc. Então, mais alguns milhões de anos formam em volta do planeta uma primeira atmosfera, gases, tá? Gases, que era bem diferente da atmosfera atual. Era metano, né, amônia, mas eram gases. Então, os engenheiros siderais, os orixás construtores, os primordiais vieram trabalhar com essas estruturas, plasmarem essas estruturas. Então é o terceiro reino. Tá? Passa mais alguns anos, surge no planeta o quê? A água, os líquidos, né? Então, aqui, finalmente um resfriamento posterior permitiu a condensação de vapor d'água que se precipitou sobre a superfície da Terra e chuvas, sob forma de chuvas torrenciais, tá? Então, aparece no planeta a água. Então, reparem que existe todo um processo. Em cada etapa, alguns orixás vieram atuar, aqueles que tinham afinidade, conhecimento com aquele elemento que estava sendo criado no planeta. Não foi um orixá só que chegou e falou, cria-se tudo, pronto. Não. O conhecimento faz parte da vida. Esses seres são seres especializados. Conhecem, né? O que eles fazem. Muito bem, né? Então, cada um foi criando a sua parte dentro desse processo, tá? Coisa importante nessa época aqui, que é o quarto reino. Quarto reino. O que acontece aqui? Aparece a vida na água. Alguns seres vivos aí aparecem na água. Tá? Então a gente pode dizer que a água surge, a vida surge aí, tá bom? E eu sempre gosto de chamar a atenção que quando a gente vai lá na mitologia, são as Iabás, né? As orixás femininas, as mães, que são ligadas com água. E todas têm nome de rio. Todas são ligadas com rio. Oxum, Iemanjá mesmo na África, era rios grandes também, depois aqui foi para o mar, né? Nanã, que é a avó, né, que é lama, brejo, mangue, é água também, e as outras também, todas os orixás femininos estão ligados com a água. Então, água tem a ver com o lado feminino, com essa energia, tá? A gente depois vai entender melhor isso. Depois, entre 395 e 345 milhões de anos atrás, verificou-se acontecimentos fundamentais para o desenvolvimento da vida na Terra. Samambaias gigantes e os antepassados das atuais coníferas formam as primeiras florestas, que se propagarão intensamente no período seguinte. Então, passado mais alguns milhões de anos, né, nós já estamos aqui há 395 milhões de anos atrás. Aí surgem as matas, as florestas, né? Aqui já temos alguns insetos, alguns animais, répteis que saíram da água, que foram lá para as matas, tá? Então aqui vieram outros orixás especializados, participar da criação universal. Né? Isso tudo no nosso planeta, né? Foi feito por etapa. O ser humano já estava aqui? Não. Né? Essas plantas poderiam ser criadas antes de aparecer no planeta água? Não. Podia ter sido lá na primeira etapa, já cheio de floresta, criou o planeta cheio de mato. Não, era fogo, alta temperatura. Tá? Então percebam bem, é um processo criativo. O que nós estamos vendo? Deus criando. Deus está criando o planeta, através dos orixás. Então eu sempre falo isso, estudar os 7 reinos sagrados é estudar a criação de Deus. Como é que Deus age? Tá? A partir daqui, o que acontece depois? Aí aparecem os primeiros seres humanos, né? Cerca de 1,2 milhões de anos atrás surge o Homo habilis, em seguida o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens, espécie a qual pertence com outras subespécies extintas o homem atual.
Os primeiros restos fósseis que podem ser atribuídos com relativa segurança à nossa espécie, Homo sapiens, tem em torno de 300 mil anos. Tem o homem moderno também, né? Isso aqui eu peguei do primeiro curso que eu fiz, que já é um pouco mais recente, é em torno de 100 mil anos, mais ou menos. Tal. Mas percebam bem, o homem já está aqui no planeta há quase 300 mil anos, 200 mil anos. Nós já estamos aqui nesse planeta há quase 100 mil anos, ó. 100, 200 mil anos, né? Porque esses dados mudam um pouquinho. Isso aqui é do primeiro curso que eu fiz, eu peguei os slides e adaptei aqui. Tá? No livro eu já atualizei uma série de informações sobre isso aqui. Mas entendam bem, é o sexto reino, que a gente chama de reino da humanidade. Por que é reino da humanidade? Porque aparece o ser humano no planeta. Agora percebam bem, o ser humano aparece depois do reino das matas. É lógico, ele precisa comer. Né? Tem as plantas lá, os animais, seja o que for, as frutas. Né? Você não conseguiria fazer o ser humano aparecer antes do reino das águas. Não seria possível. Tá? Então existe toda uma sequência lógica. Né? E qualquer pessoa, qualquer criança percebe isso, esse fruto. Porque muitas vezes, quando você vai conversar com religiosos, pessoas, né, ligadas com o Umbanda, fala, Deus criou o planeta Terra e botou o homem lá. Dá a impressão que Deus fez assim, plum, surgiu o planeta, pronto, está tudo beleza. Não, Deus não fez isso. Deus foi criando em etapa. Tá? É isso que a gente tem que entender, então. Existe um rito, um processo, que dentro do núcleo Mata Verde nós temos os rituais que se assemelham a esse processo. São os rituais de iniciação, pelos reinos. Tá? Então, esse estudo envolve tudo que é feito aqui dentro. Né? Eu adiantei a questão do rito de iniciação, mas outras coisas também que vocês vão ver durante esse curso. Já que o ser humano está no planeta, o ser humano já está aqui embaixo, já está encarnando, o que a gente pode dizer? Que o ser humano tem espírito. Afinal de contas, é um espírito encarnado. Né? Até agora não tinha nenhum espírito encarnado aqui no planeta. Aí nós acrescentamos um sétimo reino, tá? Que nós chamamos de reino das almas. O que é esse sétimo reino? É o mundo espiritual, vamos dizer assim, que envolve o planeta Terra. Espíritos que estão encarnando e desencarnando aqui no planeta Terra. Tá? Entenderam bem? Então eu tenho 7 reinos, cada um deles numa sequência. A sequência é muito, muito, muito importante. Qualquer oferenda, qualquer trabalho de magia, o rito nosso segue exatamente essa sequência, que é importante que o iniciado entenda essas coisas, né? Tá? O fogo está sempre lá no início. Para você fazer qualquer coisa dentro da Umbanda, a primeira coisa é o fogo. O que a gente usa dentro, por exemplo, de um trabalho de Umbanda que representa o fogo? Nós chamamos de elemento. Qual é o elemento? A vela. É a vela. Tá? Para nós, não interessa muitas coisas que as pessoas falam por aí. A vela chorou, a vela fez isso, a vela apagou, a vela fez... Para mim não me interessa. O que interessa é o fogo. Eu preciso abrir um processo. E a primeira energia que eu vou utilizar é do fogo. Tá? Então é aí. Tá? É aí. Então, primeiro de tudo é o fogo. Aí vem terra, ar, água, matas, humanidade e almas. Tá bom? Então, isso são os reinos. Tá? Isso é reino. Então, a gente sabe que os reinos estão ligados aos orixás criadores. Tá certo? Temos 7 reinos. Todo mundo entendeu? Tá? Então, vamos para lá. Isso aqui é um resuminho. Eu vou parar aqui na parte dos 7 reinos hoje, mas vamos ver o que mais eu posso falar para vocês. Olha, os 7 reinos sagrados. Seguimos no núcleo Mata Verde uma doutrina chamada Umbanda dos 7 reinos sagrados. É o nome da doutrina que nós seguimos exatamente por causa dos 7 reinos. Cada um desses reinos, nós sabemos que existem forças, divindades, né? Ou seja, é Deus se manifestando. A gente pode também usar essa visão. Existe literatura que fala que os orixás são emanações de Deus. Lembra quando eu falei de Deus na aula passada? Que a gente não podia definir Deus? Mas os orixás eu posso, através dos reinos.
Então, quando Deus se manifesta no fogo, eu tenho os orixás que estão presentes ali. Quando Deus se manifesta no reino da terra ali, eu tenho os orixás que estão ali. Então, são manifestações divinas de Deus. Não se esqueça que esses orixás também não possuem forma. Não são personalizados, que nem nós, perna, braço, cabelo, né? Não tem isso. São forças criadoras do universo, tá? E eles possuem vibrações, que é conhecida no meio popular como axé. O axé do orixá. O axé tem muitas traduções, né? Muitos significados, mas a gente diz que é a força do orixá. No culto de nação, todos os trabalhos que são feitos ali, todos, é para movimentar o axé do orixá, né? Tudo que é feito ali para curar uma pessoa, para dar saúde, para dar fortuna, para seja lá o que for, é movimentar o axé do orixá. Então, ou seja, é para movimentar o quê? A força primordial do orixá. Que muitas vezes está desequilibrado ou está faltando algum problema, está ocorrendo ali, então você pode fazer isso daí, tá? Então, ó, esses orixás primordiais, que são os que plasmaram o nosso planeta e que são forças aí do universo todo, a gente não consegue, se perdeu o culto, tá? Da grande maioria. Quando vieram da África para cá, eu já comentei sobre isso, se perdeu o culto. Alguns ainda são cultuados, são conhecidos. Citei até Exu, né? Que é um orixá primordial, mas temos muitos outros que se perderam. Ficaram mais aqueles orixás que são os orixás ancestrais históricos. Aula passada comentei sobre isso, né? Todo mundo entendeu o motivo. Agora, todos os orixás, de alguma forma, estão vinculados a essas forças. Todos. Cada um lá. Então você tem grupos, né? O axé lá na África, você tem o vermelho, o branco e o preto. São os três, tá? Então, eles pegam lá a parte mineral, vegetal, animal, e aí vê o orixá, o axé, se é preto, se é vermelho, se é branco. E a partir dali, ele sabe que ele tem aquela força do orixá ali. Tá? E usa aquilo lá para fazer o tratamento, cura, seja lá o que for. Tá? Aqui, o que nós fazemos? Nós abrimos em 7, que são os 7 reinos. Tá? Então, a partir do momento que você estuda isso, você fica ciente, né? Você tem consciência de que existem essas 7 forças na natureza. E como tudo isso daí é um processo do planeta, todas essas forças estão presentes hoje. Quando a gente fala em reino do fogo, eu estou falando em quê? Estou falando no calor, na luz. Tá? O calor existe? Existe. O sol é fonte disso. No núcleo da Terra tem fogo, tem calor, né? Por isso que tem magma do vulcão. A luz também está aí, tá? Quando eu falo em reino da Terra, eu falo de pedras, rochas, minerais, uma série de coisas, que está aí também presente no nosso dia a dia. Quando eu falo de reino do ar, ó, é isso aqui, ó. Nós não vivemos sem respirar. Olha o axé do orixá dando a vida aqui, ó. Se não tiver ar, ninguém vive. Ninguém vive se não tiver o ar. E o ar tem várias características. Por exemplo, o som. Só existe som se tiver o ar. Né? Todo mundo já estudou que o som não se propaga no vácuo, por exemplo. Né? Isso é coisinha básica, que vem lá no primeiro grau, ar segundo grau. Né? A gente sabe disso. A música, o mantra lá, cantar, é aqui, ó. É aqui dentro. Graças a esses orixás que trouxeram essa energia aqui para o planeta. Tá? Então, quando a gente canta um ponto lá dentro do terreiro, eu estou fazendo uma magia. Um ponto é uma magia da Umbanda. De que força que eu estou trabalhando? Terceiro reino. É do terceiro reino. É o reino do ar. Estou cantando. Tá? O que mais a gente tem aqui? As essências. As essências também fazem. Todo mundo, quando entra no terreiro, deve sentir um perfuminho lá embaixo. Uma coisa, faz parte da magia do terreiro. Nós estamos manipulando essa força. Cada um dos reinos tem uma série, uma listagem assim, de características. Muitas. No curso da doutrina a gente abre. Todas, muitas. E tem muitas até que não deu para pôr lá. Por exemplo, quando eu ponho em ar também,
além de ter essências, né, perfumes, som, música, palavras de afirmação. Quando você faz lá, como é que o pessoal fala? Decreto. Falando, né? Magia do terceiro ar, do terceiro reino. Porque se não tivesse o ar, você não podia fazer. Falando, pelo menos, né? Tá? Então, a gente está trabalhando com essa energia aqui. Tá? Então, cada um dos reinos tem um conjunto de conhecimentos que o que se espera é que o iniciado vá aprendendo aqui dentro. Aos pouquinhos. Né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua velocidade e cada um vai poder chegar até determinado assunto. Então, você mostra. Aí ele vai caminhando. Ele vai buscando. Né? Então, eu estou falando tudo isso aqui, a hora que você sair ali fora, comece a enxergar, vai olhando, vai vendo a vida, as pessoas, objetos, as profissões. Será que tem alguma profissão ligada com o axé do ar? Temos muitas, os cantores, os músicos, as pessoas que trabalham em jornalismo, e por aí vai. Né? Pessoas que têm que usar a voz, rádio, televisão, e por aí vai. Internet. Tudo bem, comunicação. O ar não tem a ver com comunicação. Eu peguei o ar por acaso, tá? E estou dando exemplo de profissões, de uma série de coisas. Será que essas energias, essas todas, estão no nosso corpo? Com certeza. Não estou respirando? Vem tudo aqui dentro, pulmão, na boca e sai. Que parte do meu corpo que por exemplo, o ar vai agir? Pulmão, por exemplo, traqueia, né? Aqui, essa parte toda. Se te der um problema de saúde no pulmão, o que está acontecendo? A energia está desequilibrada do ar. Do ar. Desequilibrou o axé do ar. Então eu posso, dentro desse pensamento, entre aspas, científico, mágico, equilibrar, te curar, usando o axé do ar. Olha só, olha como é, as coisas vão se ligando. No nosso corpo tem o reino da terra? Tem, são os ossos, as estruturas sólidas. Qualquer problema nos ossos, no músculo, desequilíbrios. Vou trabalhar com isso, com essa energia daqui. Sabe que tem fogo no nosso corpo? Temos, é o calor do corpo. O sangue não é vermelho? Eu vou ainda falar das cores, né? As cores são muito importantes também, tá? Então, tudo que é quente, tudo que é vermelho, tem a energia do primeiro reino. Né? Então, o sangue. E quais são as doenças que podem dar? Por exemplo, coração, problema circulatório, né? Isso, anemia. Ele lembrou bem da anemia, né? Quando a pessoa está com anemia, está com falta de ferro. Qual é o metal de Ogum que vocês viram aqui? É o ferro. Olha, então a gente começa a conectar tudo. Então, a partir do momento que a pessoa tem ciência e conhecimento da doutrina dos 7 reinos, ela começa a abrir para tudo. Profissão, relacionamento, saúde, tudo. Dentro do terreiro, a nossa estrutura interna, a organização espiritual das entidades. Vocês vão ver isso na semana que vem. Tá? E a própria evolução do espírito também pelos 7 reinos. A gente vai ver isso, que é a finalidade do curso, né? Eu fui apresentando uma série de coisas para chegar agora aqui. Mas é importante que a pessoa abra a mente dela, né? Enxergue com outros olhos, tá? Que às vezes é tão fácil você harmonizar. Tua casa, às vezes está um ambiente ruim. O que está ocorrendo lá? Você vai e equilibra com as energias. É possível? É possível. Tudo muito simples. Tá? Vamos prosseguir aqui então rápido aqui para vocês poderem entender. Então, ó, temos os 7 reinos. Reino é a fase do planeta. Cada um desses reinos, como eu tenho orixás ali, eu tenho forças, vibrações. Então eu vou trabalhar com a vibração do reino, tá? Que nada mais é do que o axé dos orixás, tá? E eu estava falando dos orixás, né? Os orixás primordiais se perdeu o culto. Então o que a gente faz? A gente pega os orixás mais comuns, mais conhecidos, aqueles que ainda é cultuado e que tem ligação com esse axé, tem alguma ligação com essa energia, e coloca como orixá regente. Então a gente chama de orixá regente.
Esses não são os primordiais. Alguns são, outros não. Tá? Então, por exemplo, o primeiro é Ogum. Porque Ogum o que é? É o lutador, é o guerreiro, é o que abre os caminhos. Existem mitos que falam que o primeiro orixá a descer para a terra foi Ogum. Tem mitos que falam disso. Então, ele é o primeiro, ele é que vai na frente. Então, toda vez que você precisar abrir um caminho, qual é o axé? De Ogum. Precisa abrir os caminhos, então é Ogum. Mas por quê? Porque ele é o primeiro. Tá? E aí segue, ó, a cor é vermelho, por ligação com o fogo, com o sangue. Né? Então, a gente pode imantar o axé de várias formas. Posso usar sangue? Posso, que nem fazem lá. Mas aqui na Umbanda não fazemos sacrifício. Mas eu posso imantar, por exemplo, com um pano vermelho. Se você colocar um pano vermelho aqui, aquilo está quente. Está cheio do axé ali, de Ogum. Né? E de outros orixás. Muitos orixás usam aqui. Né? Eu falei que cada reino tem vários orixás. Né? Tá? Que mais? Ó, eu coloquei aqui só 3 palavrinhas. Mas existem folhas e folhas de qualidades, de tendências, de profissões, uma série de coisas, comportamentos, de doenças, tem um monte de coisa aqui, tá? Então, por exemplo, ó, fogo, energia, criação e destruição. Então, essa energia, você tanto começa alguma coisa, como você destrói alguma coisa. Tá? É esse primeiro. É essa divindade, é essa força. Agora, o que eu vou destruir na Umbanda? Eu vou destruir um tumor. Né? Vou destruir uma demanda que vem vindo para cima de mim, do terreiro, preciso destruir aquilo lá, você entendeu? Então, na Umbanda, sempre trabalhar com essa força no bom sentido. Né? Você não vai usar essa energia para destruir alguém. Porque isso já é um trabalho que nós classificamos como negativo. Você não vai usar essa energia para destruir um relacionamento? Não. Porque na Umbanda não é assim que se faz. Por isso que eu digo que é complicado ensinar magia. É complicado ensinar esse conhecimento. Porque nem todo mundo está preparado. Tem gente que vai estar de posse de um conhecimento e pensa invertido. E só vai querer fazer asneira com aquilo lá. E o que vai acontecer? Vai adquirir um karma danado. Né? E eu não quero ser responsável por isso. Né? Por isso que a gente fala, a gente passa, ensina. Mas é aquele ditado, é muito perigoso, porque nem todo mundo está preparado. Tem pessoa que pensa enviesado, aí pensa errado, a pessoa só pensa em dar o golpe. E fazer as coisas, né, de maneira errada. Então, na Umbanda, o que a gente ensina, o que eu sempre falo para os filhos, é sempre para o lado da luz, né? Sempre proteger tal, que não são os guerreiros, né? São os guerreiros para proteger o terreiro mesmo, para destruir as demandas, as negatividades, né? E de todo mundo que vem buscar força dentro. Acontece que na mídia há uma desmistificação, eles misturam tudo, sim. Colocam tudo num balaio só. Todo mundo é do mesmo jeito, faz magia, não é, né? Então, não é. Exatamente. Então é muito, muito perigoso. Por isso que eu digo, a gente passa a base, aí cada um vai tendo o seu próprio crescimento. Processo iniciático que é isso, você vai lá dentro e vai cada um buscando, entendendo melhor, se aprofundando, né? Tá? Vai errar também, vai acertar, então, né? Bom, ó, terra, aí no caso é Xangô, o senhor das pedreiras, né? Então, pedreira, pedras, terra, por isso que a gente fala a ligação. A cor na Umbanda aqui é marrom, lembrando de terra, assim, fica fácil, né? São os limites, são as estruturas, são coisas sólidas, são as leis, por exemplo, as regras. A gente conecta também com justiça, né? Tá? Que faz cumprir. Tá? Então, quando você precisa limitar, fechar alguma coisa, é essa força. Tá? Reino do ar, Yansan, a cor é amarelo. Então, tem a ver com expansão, comunicação, alegria, movimento. Então, você tem lá uma empresa, tem um negócio, está muito parado. Você precisa movimentar. Que axé eu vou usar? É esse. Tá? É esse aqui. Tá bom? Vai movimentar, vai fazer crescer. Tá? Mas esse não vai fazer você iniciar alguma coisa, fortalecer. Fortalecer é isso aqui.
Por isso que precisa saber bem lidar com os axés, né? Para não fazer confusão. Depois, o reino da água, Iemanjá, tá? É o azul claro, aquele bem clarinho. Tem a ver com o amor, com a reprodução, né? A acomodação. A gente fala que tem a ver com a acomodação, que ela acalma, né? E a água se acomoda. Qualquer vasilhame que você coloca a água, ela se adapta ali, né? Se o vasilhame for cúbico lá, a água vai tomar aquela forma. Se for esférico, ela vai tomar aquela forma também, tá? Mas é uma energia poderosíssima, tem a ver com o lado emocional, com as mulheres, todo o aparelho reprodutor, o útero, tudo isso. Então, está com problema lá? Energia de água, da água, tá? E aqui a gente coloca todas as... Eu digo mulheres, são as orixás femininas, né? Iemanjá, Oxum, Nanã, todas estão vibrando aqui dentro. Cada uma tem uma cor, Iemanjá é azul claro, Oxum é azul escuro, Nanã é a velha. Velho tem a ver com o sétimo reino, mas é água, então é o roxo, o violeta é uma mistura disso aqui, tá? Que aí, a semana que vem, eu vou mostrar para vocês que a gente vai juntar essas vibrações todas, né? Tá? Reino das matas é Oxóssi, tá? Tem Ossanha, tem um monte de Odé, caçadores, aí tudo vibrando aí. Mas na Umbanda, Oxóssi é muito conhecido, a cor é verde, tem a ver com a individualidade, independência, tem a ver com toda a parte de alimentação, né? Então, você tem algum problema no estômago, tem problema lá de... Você vai trabalhar com essa energia. Tá? Quando eu falo trabalhar, tem muitas formas. Tem até ervas que são dessa vibração do orixá, que a gente pode manipular aquele axé daquela erva para isso. Um banho, né? Um chá e outras coisas mais. Tá? Reino da humanidade é Oxalá. Por que é Oxalá? Porque Oxalá, eu já contei um mito aqui na primeira aula, na segunda, ele recebeu a responsabilidade de criar o ser humano. Então é Oxalá, ele que veio criar a humanidade. Tá? Então ele é responsável por todos nós. Por isso que tem um sincretismo com Jesus. Jesus não tem essa responsabilidade de ser o mestre aqui do planeta, do sistema solar, quer dizer, da humanidade, de certa forma, né? Ele veio para... Mas é Oxalá, na verdade. E Jesus, como eu já citei na segunda aula, era um espírito que se encarnou na vibração de Oxalá. Ele é um filho de Oxalá, como outros avatares que vieram também no planeta para poder lidar com a humanidade. Tá? A cor é o branco. Tá? A cor é o branco. Livre-arbítrio, fé, religiosidade, relações sociais, uma série de coisas, né? Relações sociais, comerciais, está com um problema no relacionamento, tanto do casal ou relacionamento comercial, seja o que for. É essa energia que está em desequilíbrio. Vamos trabalhar. Tá? Reino das almas. Aqui nós trabalhamos com o Mulu. O Mulu ou o Baluaê, para nós é a mesma. Só que cada uma era uma etnia, cada uma era de uma região, mas é a mesma vibração. Né? A gente diz que na Umbanda ele é o senhor do cemitério. Me fugiu o termo. Da calunga pequena, né? Então ele é o senhor. Por quê? O que tem a ver cemitério com isso? É a porta de saída. Não é? É o reino das almas. É o último reino. Reparem também, é o último reino, não é o último reino? Significa o quê? Que nós todos estamos caminhando aqui, ó. Todo mundo está nesse caminho aqui. Querendo ou não querendo, é a lei do universo. Tá? Já até vim aqui, né? Nós vamos embora para lá. Então, mas esse reino tem a ver. É a passagem que vai para o mundo espiritual. Tá? Então, a cor é o preto. Por quê? É o desconhecido, é o oculto. Tá? Tem a ver também com transcendência, com espiritualidade, mediunidade, com sabedoria. É o reino dos velhos. Porque normalmente os velhos estão mais perto, né? Eu estou brincando, dando risada, né? Mas, olha, tá lá, os pretos velhos, reino das almas, pretos velhos, tem uma ligação enorme, tá? Tem ligação. E aqui é a magia profunda, esse reino é muito intenso, ele tem muita coisa que tem forças poderosíssimas dentro desse reino das almas, porque é o mundo espiritual inteiro. Então, processos obsessivos, loucura, doenças incuráveis, tudo está ligado com essa energia. Tá? Quando a gente fala, eu falei brincando, né, que a gente cutuca, porque é uma realidade, infelizmente, mas quando a gente fala em morte, o que é? Matéria em decomposição, porque o espírito não morre. O espírito não morre, o espírito continua.
Né? Por isso que a gente adora. Mas a matéria decompõe. Então, toda vez que você encontrar alguma matéria apodrecendo, decompondo, qual é o axé que tem lá? Do reino das almas. Do reino das almas. Bem lógico. E tem axé aí? Tem. E esse axé é bom? É. O que tem dentro do teu intestino? Matéria em decomposição. Então lá eu tenho essa vibração também. E na pele também, por causa do Omulu. Então essa força aqui no corpo humano, ela está ligada com o intestino. Tá? Deu problema no intestino, vou trabalhar com esse axé. Tá certo? E por aí vai, tá bom? Então eu misturei, eu falei de saúde, falei de profissão, falei do axé, de relações, porque isso não tem a ver com o nosso curso, né? Mas para todo mundo, para todo mundo entender, né? Que estão ligados com tudo, com tudo. E então a gente vai estudar nesse curso o espírito passando por esses reinos. E depois, no finalzinho, eu quero falar das linhas da Umbanda, né? Aqui, como é que elas se compõem. Eu coloquei aqui, ó, mais algumas características. Por exemplo, reino do fogo, é o fogo mesmo, né? Tem uma fogueira, você tem essa força aqui, esse axé. Calor, luz, as cores, todas as cores são desse reino. É graças à luz que a gente tem todas as cores. Embora a cor que identifique o reino seja o vermelho, todas as cores são fruto da energia desse reino, do axé. Terreno da terra são as formas. O redondo, o quadrado, o triângulo, né? Tudo isso é conhecimento desse reino. E aí na Umbanda chega onde? Os pontos riscados que as entidades trazem. É um conhecimento desse reino. Tá? Tem a ver com as estruturas também, com as leis, ó, com as regras. Quando a gente fala de pedras aqui, lembra de gravidade, lei da gravidade que te atrai. É a energia desse reino, tá? Reino do ar, já falei, sons, cheiros, perfumes, movimentos, né? Muito movimento, barulho, é a energia desse reino, tá? Que mais? Ó, líquidos, água, né? Líquidos em geral, rios, mares, cachoeiras na natureza. Tudo isso é fonte desse axé, tá? Reino das matas, temos os animais e as plantas, frutas, raízes, folhas, tudo isso tem o axé desse reino. Reino da humanidade, são as pessoas, as culturas, as sociedades, tá? Tem a ver com relacionamento humano, né? Essa energia desse reino. Reino das almas, tem a ver com a morte, com a decomposição da matéria, com o mundo espiritual. Toda essa energia está envolvendo. Quando eu falo em decomposição da matéria, eu lembrei de uma brincadeira que o pessoal uma vez fez e eu fiquei com isso, eu já falei outra vez no curso. Essa energia aqui, quando ela está desequilibrada, ela tem a ver com câncer, AIDS, um monte de coisa. Loucura, dependência química, é um monte de coisa. Eu não vou entrar no mérito agora, tá? É uma energia poderosíssima, mas também elas têm um lado positivo e um lado negativo. Todas elas têm. Todas têm. Então, quando a gente fala em matéria, a cor é o preto, lembram disso, né? Quando a gente fala em matéria em decomposição, por exemplo, eu lembro do quê? Do petróleo. O que é petróleo? Não é a matéria orgânica que ficou embaixo da terra, que foi se decompondo, e aí sai aquela coisa preta, que é então o petróleo, só para vocês começarem a entender como isso está em todo lugar. É um material que tem essa energia. Tá? Agora, se vocês também já prolongarem um pouco mais, a cadeira que vocês estão sentadas é plástico, eu acho que é derivado do petróleo. Então, essas cadeiras podem estar gerando problemas de saúde em vocês. Opa, cuidado! Já ouviram falar que tem gente tomando um copinho plástico e está dando câncer, outros problemas? Será que não é essa energia em desequilíbrio? Então, é o que eu falei, o iniciado ele sai daqui com o beabá. Aí ele tem que abrir e ir buscando em todos os lugares. Tá? E aí ele tem que, né, se desenvolver cada vez mais. Para encerrar, né, que na aula que vem eu vou voltar a partir daqui. Deus, aí nós temos os reinos, ó, os 7 reinos, tá? Temos 7 reinos. Cada reino tem o seu orixá, né, que eu coloquei aqui com a cor. E todas essas energias estão ligadas com a vida. Né? Esse desenho é muito antigo, é de 2005, que eu fiz para o primeiro curso, acho que eu dei aqui, foi esse desenho. Tá? Então, esse desenho representa isso. Tá? E, para concluir,
Aqui é uma coisa linear, reta. Só que ela não é assim, ela se fecha. Então, isso aqui se liga aqui depois. Por quê? Eu falei que isso foi o primeiro, não foi? Mas antes disso tinha o quê? O mundo espiritual. Então, antes de ter o fogo, a luz, eu tinha um mundo espiritual. É o Fiat Lux. É o momento da criação. Então, aqui antes, eu tenho o reino das almas. E isso forma um círculo. Tá? É um círculo. Essas energias caminham em círculo. Entre as almas e o fogo, que é o momento da criação, entre a cor preta e vermelha, o que eu tenho aqui? Exu. Ele que está no momento da criação. Tá? Então, Exu é a passagem. Ele que está no umbral, lá na porteira, lá na entrada. Ele sempre está lá encruzilhado num lugar que você passa. Então, esse é o momento, é o principal Exu, tá certo? Na porteira. É, na porteira, esse Exuzão aqui. Tá bom, gente? Eu não vou falar de Exu, tá? Porque ia fugir, né? Mas tem curso só de Exu e os 7 reinos, tem tudo lá para a gente poder ir estudando. A partir da aula que vem eu vou falar disso e a gente vai ver como é que o espírito caminha, então. De onde a gente vem, qual é o processo, né? Quais são as etapas por onde nós passamos, tá bom?